todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição da Cautiopédia, uma edição um pouco diferente, mas muito especial. Se você está acompanhando a gente nas redes sociais, vê que a gente está produzindo mais conteúdos diferentes, né? Mesmo com a Itália fora da Copa do Mundo, por exemplo, a gente está produzindo vídeos contando histórias, né, da Itália na Copa do Mundo. A gente está focando bastante agora nessa parte mais visual. Você que é da época do podcast, a gente agradece que você continua com a gente, continua escutando a gente, mas além de escutar a gente, você agora também pode ver bastante coisa que a gente está produzindo. Inclusive, hoje temos um programa, como eu disse, muito especial, com um entrevistado que termina a temporada em alta na Itália. É muito conhecido na Itália, talvez nem tanto no Brasil, mas a gente está aqui para corrigir isso. Estamos aqui com Paulo Aze, que hoje está no Monza, conseguiu um acesso com o Monza, mas durante a nossa conversa vocês vão ver que o cara entende mais de Itália do que muito italiano, né? Já são 13 anos de Itália, então ele vai contar muito sobre as experiências dele lá, mas eu vou, por uma questão de educação, vou dar um bom dia, boa tarde, boa noite, Paulo, primeiro, e já vou emendar a primeira pergunta, Paulo. Queria que você falasse sobre essa temporada, né? Temporada do Monza. Teve ali um começo muito bom, aí depois uns altos e baixos que é comum, como acontece em muitas equipes, né? A Série B não é fácil. A Série B tem muitas equipes ali estruturadas e prontas para subir, mas o Monza você conseguiu esse acesso, então eu queria que você falasse dessa temporada aí bem sucedida e seja bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, foi um campeonato bem difícil, desgastante, né? Essa temporada eu quase bati 40 jogos aí, então foi bem intenso. O Monza vem de um rebaixamento, né? Então, assim, você ter passado uma stagione, né? Um campeonato difícil ano passado para tentar se reerguer esse ano não é fácil, né? Essa transição do ambiente. Então, no começo foi difícil, assim, mudar essa mentalidade, ter essa visão do time como um time que está em ascensão e está brigando para subir, mas a qualidade, né, do elenco muito alta e a gente conseguiu unir o grupo e conquistar esse acesso e foi uma experiência muito boa, muito bom terminar dessa forma, né, o ano, e então para mim foi uma experiência muito boa. Caio, Nelson, sinto-se à vontade de perguntar se vocês quiserem, mas eu vou só emendar mais uma, porque você falou que foi uma temporada muito difícil pela quantidade de jogos que você bateu. Você conquistou acesso já com Cagliari, com Cremonese e com Monza. Dá pra botar num ranking aí se esse foi o mais difícil, ou como é que você compara esses acessos? Cara, assim, eu vou comentar cada um. Eu acho que cada um foi especial de alguma forma, né? Você esqueceu de um aí que foi da C pra B, né? Foi o primeiro. Da C pra B, não. Calma, não esqueci não. E com o Modena, acho que foi aquele acesso, assim, do primeiro amor, né? Porque o Modena foi o time onde a minha carreira foi relançada, vamos dizer, onde eu tive a oportunidade de alcançar um voo maior e começar a ter um destaque no mercado. Então o Modena tem sempre aquele carinho especial no meu coração, porque foi um campeonato de destaque, assim, e que me colocou em um nível mais alto. No Cagliari foi uma experiência muito importante, assim, porque eu pude trabalhar com o Ranieri, né? Que tem uma carreira bem conhecida no Brasil e de forma internacional. E também Cagliari é uma ilha, cara, muito apaixonada pelo time, assim. Então, o calor dos torcedores, viver essa experiência e também de como foi, né? No último respiro do jogo ali, aos 94, a gente ter conseguido acesso e sendo o primeiro acesso para a Série A, né? Então, em Cagliari, eu pude viver esse sonho. Eu pude viver o sonho de não somente subir com o time, mas jogar uma temporada na Série A. Na Cremonese foi uma passagem rápida, né? Mas que novamente me colocou em destaque depois de ter saído do Cagliari, e também foi muito legal com os torcedores, como eles me receberam. Foi também um acesso bem bacana. E agora com o Monza, eu acho que foi uma temporada que me consolidou, assim, né? Porque acho que os números, a experiência, ter vivido os outros acessos, acho que contribuiu aí para eu poder ajudar o time e tá na posição que eu tô agora, né? Em uma idade um pouco mais avançada, vamos dizer assim, né? Trazendo essa experiência aí pros times. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite para um querido Paulo Daniel Aze, nascido em Bragança Paulista. Vamos voltar um pouco lá pro começo, lá pro início da carreira no Paulista de Jundiaí. Depois você passa muito tempo na Itália, já são 13 anos de Itália. Depois de tantos anos na Itália, você se sente hoje em dia mais brasileiro, mais italiano? E o que a Itália te ensinou de futebol que você não teria aprendido no Brasil? Cara, tem uma definição para isso, assim, que vocês conhecem aqueles carros híbridos que funcionam tanto com eletricidade quanto com gasolina ou diesel. Então, assim, eu funciono das duas formas. Eu funciono aqui na Itália, funciono no Brasil. Acho que nesse processo, né, eu acho que você acaba se tornando parte da nação e pegando os costumes, aprendendo os gostos, a forma de viver. Meus 2 filhos nasceram aqui, né? A gente construiu algo sólido aqui também, construiu a nossa família. E acho que o que o futebol italiano me deu, assim, foi essa questão do senso tático do jogo, principalmente para mim na questão defensiva, né? Porque no Paulista eu saio como um camisa 9, né? E agora eu tô jogando como um ala, como joguei no Cagliari como lateral, no Modena como lateral. Então, assim, eu acho que
isso foi um fator importante para minha carreira, porque jogar ofensivamente, para mim, ir pro ataque é uma coisa natural. Então eu tive que, nesses anos, aprender a me posicionar bem para ajudar o time na defesa, e é uma coisa que tem acrescentado bastante, né, para mim, e que com certeza ajuda na carreira, porque é um requisito importante aqui, né? E como foi esse processo de você sair daqui do Brasil como atacante, tem alguns momentos ali como atacante na Itália, quem foi que te deslocou para a ala, para fazer lateral esquerda? Quem que teve essa sacada? São oportunidades que a vida nos dá, sabe? Aqueles momentos onde as coisas acontecem de forma inesperada ou que surge aquela oportunidade, e aquela oportunidade com certeza mudou minha carreira. Eu estava no Modena e eu chego no Modena e já encontro logo de cara um desafio, um treinador que usava uma formação tática onde não se encaixava na posição que eu estava acostumado. Então ele foi muito honesto comigo, ele falou, a gente usa uma formação tática dessa forma, eu vou ter que encontrar uma posição para você. E eu começo ali no Modena como um atacante. Então ele fala, vou testar você ali na frente e vamos dando sequência. O diretor me conhecia e me levou para esse projeto e eu comecei a conhecer então o treinador, o estilo de jogo, e começamos os treinamentos. Quem era o treinador, Paulo? Attilio Tesser, que hoje se tornou um amigo, assim, né, porque a gente criou-se esse afeto, né, por ele ter sido alguém tão importante assim na minha carreira, então a gente sempre troca algumas mensagens e tem um carinho especial. O diretor também foi alguém muito importante, né, porque foi alguém que acreditou em mim no projeto, que me levou para lá, o Davide Vaira, e então ele foi importante também para mim em acreditar no meu trabalho, né? E aí, cara, começa a temporada e o time era um time projetado pro acesso e não tinha engrenado ainda muito bem. Tentei sair, eu tive reuniões com o treinador, com o diretor, porque eu falei, cara, tô tão acostumado a jogar ali na minha posição, esse time é um desafio para mim, eu já tô com uma certa idade. Falei com a minha esposa, ela falou, vamos com calma, eu tô com uma sensação boa. Eu falei, nossa, amor, sensação boa, cara. Não, já tô uns anos aqui na Itália, eu quero continuar na minha posição ali. Eu falei, tá bom, eu vou ficar e qualquer coisa no mercado de janeiro, aconteça alguma. E aí surgiu uma oportunidade, porque tinha um jogo da Copa Itália. E nesse jogo da Copa Itália, geralmente eles dão oportunidades para quem não tá tendo tanto espaço no campeonato. E aí surgiu uma oportunidade na lateral esquerda, porque em teoria eu sou destro, né? Então é aquela oportunidade que surge, o treinador olhou para mim e falou, Paulo, a gente conversou aqui, vai te dar essa oportunidade ali para ver como que vai ser e tal. E aí mudou tudo, né? Depois daquele jogo eu não saí mais. Então eu fiz um ótimo jogo e exaltou as minhas características, e dali foi uma sequência muito boa no Modena e um ano que ficou marcado, né? Ficou marcado. E durante esse ano, em alguns jogos, o treinador ainda me colocava um pouco no ataque lá no final do jogo, tentava uma escalação diferente, mas foi bem legal. Foi daí que surgiu essa nova posição. Parabéns pela coragem, então foi recompensado, né? Tudo bem, Paulo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Parabéns pelo seu mais novo acesso, né? Eu queria saber, né, o que é que a Itália te ensinou sobre futebol que você acha que não teria aprendido aqui no Brasil, e se tem alguma coisa aqui do futebol brasileiro que você sente falta. Cara, eu tenho uma camisa dessa em casa também da Fiorentina, bonita, né? Com a golinha bola aí. Eu troquei quando a gente jogou lá em Firenze com o Bonaventura. Tem umas camisas legais em casa, que eu não tô lá agora, então eu vou mostrar pra vocês aí. Peguei a do Maicon, jogamos contra a Roma. Tem a do Buffon, que eu acho que é uma das mais legais da coleção, assim. Tem a do Bremer. Aqui você tem um monte, né? Aí, ó. A do Cagliari. Tem a do Lapadula, que eu troquei. É legal, né? Então, cara, do futebol profissional no Brasil, eu não tenho tanta experiência, assim, pra dar um feedback, né? Porque eu saí do Brasil com 19 anos, eu tive 1 ou 2 oportunidades, se eu não me engano, de jogar o profissional ali pelo Paulista. Já vim pra cá, né? Então, toda a minha experiência, assim, de alto nível, até hoje foi aqui, né? Aqui na Itália, como é bem conhecida, né? Muito prezada essa questão tática do time. Tanto é, cara, que eu tive que trabalhar muito pro posicionamento do corpo jogando na lateral, porque a forma como você vai enfrentar o adversário, como você tem que compor a linha defensiva, como você tem que se posicionar dependendo de onde a bola esteja no campo, todas essas questões que tem que se tornar automática para mim dentro do campo, eu não tive uma base para preparar. Então eu tive que ir aprendendo durante esse processo de uma nova posição, em um lugar onde é bem requerido isso, né? Então para mim foi e tem sido até hoje um desafio grande. Não é a minha característica principal e eu sei disso, os treinadores sabem disso, mas a gente tem que sempre pensar também no jogo do time, né? Então acho que esse senso de posicionamento, de ajudar o time, de fazer o movimento correto, tudo que contribui para o jogo foi algo que hoje eu tô com um pouco mais de experiência para poder ajudar o time e também ligar as minhas características, né? Acho que o futebol brasileiro, ele usa mais a criatividade, né? Então, assim, no sentido de ser mais solto, de priorizar mais jogadas individuais, são coisas também que eu tento colocar em prática aqui, em algumas jogadas ofensivas, e até que sempre o meu percentual de dribbling, ele é um pouquinho mais alto nessa questão de tentar quebrar uma linha ou driblar um adversário para liberar
mais fácil pro time, é o que eu busco fazer. Você falou algo muito interessante aí sobre a questão do posicionamento corporal. O Wesley, que foi convocado, né, para disputar a Copa do Mundo, ele deu uma coletiva ontem. Ele tava falando isso, né, que os primeiros treinos agora lá com a seleção é muito sobre isso, porque ele joga de ala esquerda na Roma, e aí o posicionamento do corpo é um, e aí quando ele vai pra seleção é no lateral direito. Então ele falou que os primeiros treinos ele tá muito focado em fazer o giro certo, não deixar o corpo muito de lado, na possibilidade de tomar um passe em profundidade, ele ainda ter que gerar o corpo, e você já perde tempo, você já sai muito de vantagem, né? Isso é fundamental. Então é muito interessante que você fala isso, e que o pessoal fala assim, lateral joga na direita, joga na esquerda, mas não, o posicionamento corporal é muito diferente, principalmente na parte defensiva, né? Você não dá aquela brecha ali, você direcionar o seu rival, isso é muito legal. Paulo, você hoje, de uma forma positiva, é uma instituição da Série B, né? Assim, você é um cara que conseguiu muitos acessos, então assim, o pessoal fala de sucesso na Série B, associa a você. Queria saber se isso te incomoda, ou se você vê isso como algo bom, se assim, é fruto do seu trabalho também, os acessos que você conseguiu, e se atrelado a isso você se considera, você acha que isso pode te subestimar um pouco, você acha que você é um atleta subestimado pela elite, é visto assim como um atleta que consegue os acessos na B, mas ali é seu teto? Queria saber a sua percepção sobre isso. Eu gosto de jogar de uma forma que seja competitiva, e essa sensação de você estar buscando conquistar algo é muito legal, assim. Eu acho que desde criança, quando a gente ia jogar na quadra da escola, você quer sempre ganhar, né? Você quer sempre jogar pra ganhar. Então, assim, esse estímulo pra mim de estar em um clube, em um time, tem um projeto ambicioso que queira conquistar algo, é uma coisa que me dá força e que eu busco. Eu vejo como algo positivo, porque as experiências que vão se somando, tanto na questão de você dentro de campo tá com uma tranquilidade maior, mas aquilo que você pode passar para os companheiros no vestiário e tal, isso é algo que a gente conquista só jogando e vivendo ali as experiências. Sobre a questão da Série A, cara, eu sou bem tranquilo em relação a isso, porque eu consegui viver esse sonho, né? Consegui até fazer um gol no San Siro, que era um jogo assim que a gente não tava até muito bem com o time, eu comemorei como parecia uma criança comemorando. Eu falei, cara, tem muita história envolvida aqui, né? Eu já batalhei muito para chegar até aqui, e a emoção ali acabou falando mais alto, né? Mas assim, eu sou grato, sabe, de ter essa oportunidade, e então para mim hoje, nessa altura da minha carreira, eu priorizo o melhor projeto que não só envolva o meu sonho pessoal, mas que envolva a minha família, que dê uma segurança para eles, porque acho que isso é importante também, né? Isso é importante a gente ver as nossas responsabilidades e aquilo que é o melhor pro todo, porque são eles que me fazem estar bem, sabe? Às vezes isso passa um pouco despercebido, mas para um atleta de alto rendimento que não tem uma estrutura fora de campo, dá um suporte, cara, é muita pressão, é muita cobrança, e às vezes você não ter um lugar de refúgio faz com que o seu rendimento caia. Então, assim, é um equilíbrio para mim. Serei muito contente se assim continuar e eu fizer esse campeonato com o Monza e a gente buscar essa permanência em lugares mais altos, mas também eu, cara, sou um cara, assim, realizado e feliz pelo que eu vivi, e busco sempre, tô na competição ainda, eu quero continuar brigando e lutando até o quanto eu conseguir, né? Paulo, você falou em rendimento, em números é indiscutível que a temporada 25-26 foi a sua melhor no quesito gols e assistências, 5 gols, 7 assistências, mas como foi essa temporada vivendo de dentro? O Monza tinha uma expectativa ali de luta pelo acesso direto, foi uma briga ferrenha com Venezia e Frosinone. Como o Paulo Bianco, de certa forma, ajeitou esse vestiário, fez com que vocês fossem fortes nos playoffs, segurassem tanto aí o Vistabia quanto o Catanzaro? Como é que foi essa trajetória toda? Eu acho que o objetivo do time sempre foi claro, assim. Então, tem alguns times aqui na Itália que eles escondem um pouco os objetivos no começo da temporada pra não dar azar, entendeu? Então, ele fala assim, pra imprensa a gente não vai falar, mas aqui entre nós a gente sabe que é isso. O italiano tem esses costumes aí. Mas o Monza sempre foi bem claro no objetivo do campeonato, era o acesso direto. Então, foi construído um time pra isso. E como eu falei, cara, eu gosto dessa responsabilidade, assim, eu gosto de jogar jogos importantes contra time que, cara, que gosta de jogar, que vem pro jogo. Acho que é uma das melhores experiências no futebol, né? Então, assim, o desafio foi que, agora, se eu não me engano, são mais de 30 anos que não acontecia uma Série B tão competitiva como essa. Então, assim, o número de pontos que a gente alcançou com o Monza, nesse período aí de 30 anos, eu acredito, já permitia o acesso direto. Então, esse ano, assim, foi um ano bem peculiar, onde nós três ali em cima, junto com o Palermo também, brigamos até a última rodada para decidir o que iria acontecer, né? Então, com certeza, isso gera um grande desgaste emocional, né? De você estar sempre concentrado, de você não, até o final, brigar. E eu acho que o trabalho que a gente fez no playoff foi uma grande conquista, porque geralmente acontece de um time chegar tão perto que quando ele vai para jogar o playoff, ele já não tá com tanta força assim, né? Então, a gente conseguiu demonstrar até o fim essa constância, essa perseverança,
perseverança e no sufoco ali conseguimos obter esse resultado que era o objetivo da temporada e muito gratificante, né, para a cidade, para o clube, para o objetivo que eles colocaram, foi muito importante para tudo isso. Uma coisa, né, que você falou de ter sido difícil de subir porque vieram de um rebaixamento e tal, também teve uma mudança de dono, né, durante a temporada. Queria saber de você o quanto é que isso influencia, né, até porque não era qualquer executivo que estava, né, era o Galliani, era a família Berlusconi que estava antes, por mais que o Silvio já tivesse, já tinha falecido, né. Como é que foi essa mudança? E também queria saber de você que se chega de Série B agora, né, ficar na Série A. Cara, assim, eu acho que o trabalho do Berlusconi e do Galliani foi um trabalho fantástico, assim, porque eles deixaram uma estrutura, uma mentalidade de trabalho, um jeito que as coisas funcionam no Monza de nível alto, assim. De tudo aquilo que eu experimentei, eu pude encontrar no Monza uma estrutura de Série A tranquila, assim. E o novo grupo que chegou, eles colocaram pessoas de experiência como referência. Então, você tem o Burdisso, você tem o Baldissoni, você tem o Valonis. Esses três nomes que estiveram sempre à frente são pessoas que viveram já experiências no futebol. O Burdisso como um jogador importante de carreira que ele teve, agora como diretor esportivo. Então, assim, eu acho que essa passagem foi muito bem feita e manteve o nível para se trabalhar e também alcançando esse objetivo, se vê que deu fruto o trabalho deles. Como eu falei, cara, hoje eu tenho um ano de contrato com o Monza e agora eles estão construindo esse projeto, né? Porque agora tem esse desafio de você consolidar os jogadores que foram importantes na equipe e trazer reforços de experiência para a Série A, né? Então agora meu pensamento é recuperar as energias, porque foi uma temporada bem desgastante, e voltar 100% aí para essa preparação. Vai descansar, Paulo. Eu queria agora falar um pouquinho sobre os personagens, né? Começar a entrar nessa vertente agora da entrevista aqui. Tem gente que a gente conhece da TV, vê os jogos e tal, a gente conhece do videogame, a gente conhece de outras coisas, mas você divide vestiário, você conhece eles pessoalmente, e o primeiro que eu queria falar era o Ranieri, né? Porque o Ranieri, eu não me lembro de alguém falar alguma coisa ruim do Ranieri, e dentro do futebol isso é muito raro, né? Claro que tem uma pessoa que fala mal, né? Tem o Gasperini fala mal. Tem o Gasperini, mas assim, e o tirando Romário, o Gasperini, difícil. Rapaz, ele me falou do Romário, ele me falou. Já pode falar sobre isso então, mas assim, eu queria que você falasse sobre essa figura, né, que é tão querida, como é que foi a convivência com ele, se tem alguma diferença, assim, do Ranieri que aparece pra imprensa, do Ranieri do dia a dia, e já emenda com o que ele falou do Romário, que eu tô curioso agora. Cara, ele é aquela pessoa que aparece na imprensa mesmo, uma pessoa muito educada, posturada, e uma coisa que me impressionou nele foi a forma como ele transmitia para os jogadores a certeza daquilo que a gente estava fazendo. Então, assim, quando eu tive a oportunidade de chegar junto com ele no mercado de janeiro, né, e saindo do Modena, eu fiquei aquelas semanas, você fica trabalhando um pouco à parte, assim, porque tá em negociação. Eu lembro que eu cheguei, ele olhou para mim e falou assim: sábado você joga, você tá pronto? Como é que eu vou falar que eu não tô pronto, né? Eu falei: não, mister, vambora. Então, assim, ele passou essa confiança de falar: cara, eu preciso de você sábado, você vai pro jogo. E aí, fisicamente eu não estava pronto, mas eu falei: cara, não importa a parte física agora, eu vou pro jogo. E eu tive a oportunidade, assim, de fazer um gol que foi marcado depois dos torcedores, né? Porque foi o primeiro jogo do Ranieri e tava muito vento nesse dia, eu cruzar, assim, meio que cruzar em direção ao gol, e a bola entrou no ângulo, e aquilo já deixou uma marca ali, foi isso bem legal. Então ele era alguém, assim, que quando a gente subiu também, na final, ele falou, antes do jogo, ele falou assim: nós vamos subir de um jeito ou de outro, vocês vão ver que a gente vai conseguir esse acesso. Então desde o começo ele já passava pra gente essa confiança, e foi realmente assim que aconteceu, tanto no acesso como na permanência na Série A que eu tive no ano seguinte com ele. Ele me deu muita oportunidade para jogar e com certeza para mim foi um período muito importante na minha carreira. Do Romário foi um dia que a gente estava na concentração, e aí eu perguntei para ele qual foi o jogador brasileiro depois de mim, né, mais forte que ele treina. Brincadeira. Meu, mister, qual foi o jogador brasileiro que mais te impressionou, assim? Aí ele falou do Romário, falou que o Romário foi um dos jogadores brasileiros que ele treinou que mais impressionou ele e tal. Às vezes tinha umas discussões assim, mas me falou bem. Bom saber, no fim das contas. Aliás, dessa campanha do Cagliari, da volta para a primeira divisão, qual que foi o momento mais emocionante ali? Porque teve aquela semifinal com o Parma, que vocês tiram o Parma no último jogo do Buffon, o último jogo da carreira do Buffon. Vocês deram uma batizada nele, e aquela final com o Bari lá no San Nicola. Como é que vocês resistiram aquele playoff inteiro, o gol do Pavoletti no fim? Como é que foi pra vocês viver tudo aquilo? Se você for no Instagram do Buffon aí, a última foto dele jogando, eu tô assim, no fundo, assim, meio ofuscado, mas tô lá, entendeu? Pude participar, né, do último jogo da carreira dele e, cara, foi impressionante, porque
porque a gente terminou em 5º lugar, então a gente teve que jogar todos os jogos do playoff, né? Eu tive a oportunidade de jogar 4 jogos, e assim, a gente tira o Veneza, não teve tanta dificuldade no primeiro jogo seco, né? E aí na semifinal com o Parma foi incrível, assim, porque eles começam ganhando de 2-0 o primeiro tempo, e a gente chega no vestiário e eu falo, cara, 2-0. Mas eu tava com uma convicção de que o Ranieri tava ali pra completar essa história, pra voltar o time à primeira divisão, e a certeza que eu tinha dentro de mim naquele momento era, a gente vai encontrar um caminho, não tem como acabar assim. Então a gente volta pro segundo tempo, o Buffon sai, né? Ele teve acho que aconteceu alguma coisa, ele sai, e a gente consegue fazer 3 gols em casa, e vai lá pra Parma com a vantagem. Eu me lembro que em Parma, eles precisavam somente de um empate, então, de um gol. Se eles fizessem um gol, ia igualar os resultados, e como eles tinham a vantagem, acabava. Eu me lembro de um lance que tava acabando o jogo, então aquele jogo, eles colocando pressão na gente, a gente segurando, e aí o Boni tá no Inter, o Boni faz um gol, e chuta a bola, bate no travessão, pinga na linha e sai assim. E aí eu lembro que o Orsato, o árbitro, acho que ele tava de tantos jogos que ele fez na Série A e campeonatos de nível alto que tinham o controle do relógio, né, que apita quando a bola entra. Eu lembro de quando a bola bate no travessão e vai, ele olha pro relógio e ele apita o centro do campo. Eu falei, meu Deus, já era. Gol dos caras, a gente dificilmente ia conseguir recuperar. Mas na Série B não tinha o goal line, né? Então, assim, ele olhou como um reflexo ali do que ele estava acostumado, e o VAR controlou o gol. E aí foi visto que a bola não entrou e a gente conseguiu ir pra final. E depois a final como você falou, é uma história incrível, porque você jogar o 0-0 lá em Bari, 65 mil pessoas, o estádio ainda loucura. E eu lembro que faltava 10 minutos, eu saí. Eu tava na beira do campo, começou a chover. E aí eu pensei assim, eu falei, cara, cheguei tão perto da Série A. Nossa, eu não acredito, faltava tão pouco. O Pavoletti faz o gol e eu não sabia se eu comemorava, se eu esperava o VAR validar o gol. Eu falei assim, imagina a gente comemora aqui, tá impedido, sei lá, eu fiquei com esse medo. Falei, cara, será que isso aconteceu de verdade mesmo? E aí foi uma emoção muito grande, assim, foi bem especial. Já na Série A, né, você teve as suas chances, né, com o Ranieri, e você acabou disputando posição com o Jakub Jankto, né, que é um dos raríssimos jogadores, né, assumidamente homossexuais do futebol profissional masculino, né. Eu queria saber, o Jankto, né, ele até deu uma viralizada ultimamente, né, começou não sei se você chegou a acompanhar, Paulo, falando muito sobre os bastidores, né, da carreira dele como jogador, e aí eu queria saber 2 coisas, né, uma que é sobre um treinador que você trabalhou, que é o David Nicola, né, que o Jankto acabou falando dele como o pior treinador que ele já teve na carreira dele, e também sobre a questão se dentro do vestiário, a situação do Jankto, né, o fato de ele ser homossexual, se era tratado com naturalidade, ou se tinha alguma diferença específica, se era um tema dentro do vestiário, ou se não tinha nenhuma relevância. Cara, a gente no vestiário e também nos bastidores, assim, chamava ele de Cuba, né, que é a abreviação aí do nome. Então, assim, a gente tem um bom relacionamento até hoje, assim, a gente de vez em quando fala com ele, assim, a gente sentava próximo no vestiário, sentava eu, o Lapadula e ele bem próximo, assim. Então, cara, foi uma convivência muito tranquila, assim. Em nenhum momento as coisas dessa questão de escolha pessoal dele se misturavam no vestiário ou com o grupo. Então, nesse aspecto, assim, foi bem tranquilo e a gente construiu, assim, um relacionamento como um companheiro de time, sabe? Onde a gente compartilhava ali o vestiário todos os dias e pra gente foi um ano bom vivido juntos, porque a gente conseguiu o objetivo do clube, que é a coisa mais importante. Então, em nenhum momento prejudicou o clube ou o vestiário ou nada disso. Sobre o Nicola, tive a experiência de trabalhar com ele no Cagliari, também me deu a oportunidade no início de jogar, depois no final eu acabei perdendo um pouco espaço e acabei indo pra Cremonese. E que queira o destino que ele também migrou pra Cremonese depois do acesso. Cara, eu com ele, assim, o nosso relacionamento pessoal foi sempre muito aberto e tranquilo. Eu acho que nesse momento você tem que ter uma transparência e maturidade para falar com o treinador, porque as escolhas táticas dele são claras e a gente, em todas as nossas conversas, a gente sentou e esclareceu as coisas. Porque um treinador, ele também tem um estilo de jogar, ele prefere um certo estilo de jogador. E quando as ideias não se unem, não tem nenhum problema de você apertar a mão e falar, ó, mister, eu vou pegar outro caminho e eu espero que você faça um bom projeto com o clube. E foi isso que aconteceu. Tanto no Cagliari como depois na Cremonese, as coisas sempre foram bem claras e eu não tenho nada assim para falar nesse quesito. E pelo contrário, com a comissão técnica dele também, sempre me dei muito bem com as pessoas que auxiliam ele, né? Porque um treinador, ele sempre leva os seus de confiança, né? E também são pessoas assim que não acabam recebendo tanta mídia como o treinador em si, mas são pessoas que a gente tem convivência todos os dias e que são muito importantes para eles também. E eu gostaria aqui aproveitar esse momento para falar sobre o quanto foi importante a comissão do Paulo esse ano. E eu falei isso tanto para ele, eu falei, ó, mister, você tem uma grande fortuna, né, de você ter uma comissão técnica que te suporta no sentido de apoio, né, que te suporta nesse aspecto de pessoas que são muito capacitadas, estão ali trabalhando no dia a dia, que dão sorte pra gente também, e que isso é muito importante para um treinador, assim, que talvez não é muito falado ou muito visto na mídia, né, mas no dia a dia
faz a diferença. Com certeza, se o ambiente estiver com pessoas boas, isso é pra cima. Queria que você falasse sobre uma experiência, uma equipe que eu tenho certeza que a maioria da nossa audiência conhece, mas assim, muita gente não sabe que a Pro Vercelli, ela ganhou a Série A 7 vezes, e você jogou lá. 7 vezes. Só que esses 7 títulos da Pro Vercelli foram há muito tempo, né? Assim, o último já tem mais de 100 anos, né? A Pro Vercelli foi a campeã italiana pela última vez em 1922. Ainda é um time que tenta realcançar, ou ela sabe que, assim, essas glórias do passado foram há muito tempo? Como é que é esse ambiente, assim, a torcida ainda espera alguma coisa, ou é um time, assim, muito local e, assim, as ambições são muito pequenas? E, pô, não é toda equipe que tem 7 títulos italianos, né? Você vê aí vários... A Roma, por exemplo, é tida como uma grande, não tem. Então, assim, é uma régua que para uns a Pro Vercelli pode ser grande, pode não ser, mas como é que era o ambiente, assim, e a questão da ambição do time quando você esteve lá? Cara, tem uma coisa legal que eu tenho um amigo palmeirense, né, bem palmeirense, e eles lançaram um tempo atrás uma camisa comemorativa, e aí eu mandei uma mensagem no Instagram e tal, e consegui a camisa pra ele, mandei a camisa da Pro Vercelli Palmeiras, né, então você vê que eles têm uma ligação, assim, com o Brasil ainda, e foi legal essa campanha, assim. Cara, Pro Vercelli pra mim tem também um carinho especial, porque foi o primeiro clube na Itália que eu fui 100% do clube. Até a Pro Vercelli eu sempre era tratado com as negociações, né? Meu pai estava na Tombense ainda, ia empréstimo, ia pra lá, ia pra cá. Então a Pro Vercelli foi o começo da estruturação da minha família também. Minha filha nasceu lá. Então assim, como você disse, é uma cidade local ali que tem esse amor pelo clube, e no momento em que eu estava jogando lá, eles tinham acabado de viver uma experiência na Série B. Então assim, era um clube estruturado, naquele momento não com uma ambição para retornar à Série A, mas para fazer um campeonato importante. Hoje, eu acredito que não tenha ainda essa ambição, né, de ter um retorno para a Série A, pelo que eu tenho acompanhado, mas é um clube de história, né, como você falou, e onde a torcida tem um carinho especial, e pode ser que no futuro a gente veja eles se reerguendo novamente, né, seria muito legal. Nessa edição, vou passar a bola para você, cara, mas nessa edição, só para o pessoal de casa saber, ficou meio de tabela, né, na Série C, 14ª colocação, nem subiu, nem caiu, ou mais um ano lá. Por favor, Caio. Bom, a passagem pela Cremonese foi a sua mais rápida nos últimos tempos, mas foram 6 meses de pouco tempo e já um acesso. Até em vista com relação a isso, primeiro, como foi a sua experiência na Cremonese, se valeu a pena, e se, querendo ou não, qual o momento mais turbulento no futebol seu em todos esses 13 anos de futebol italiano que você tenha pensado, talvez eu tenha que sair daqui, ou qualquer outra coisa? Cara, a Cremonese, como eu falei, foi rápido, né? Eu até tinha enfatizado isso, mas o carinho da torcida, o impacto nesses 6 meses foram muito legais. Eu consegui também fazer 3 gols, 3 assistências. A final do playoff eu tive um desempenho muito legal ali, participando do segundo gol e do terceiro gol. Então, assim, o carinho dos torcedores foi muito legal comigo. Até hoje ainda me mandam algumas mensagens. E você conseguir um acesso com o time deixa você marcado ali na história, né? Então, eu levo isso comigo e foram 6 meses importantes pra mim, porque eu tava com menos espaço na Série A, me relançou novamente, né? Você chegar e já conquistar outro acesso e mostrar um alto nível. Então, pra mim, foi muito importante. Sobre o momento mais difícil, acho que eu já compartilhei isso em algumas entrevistas que eu tive a oportunidade de dar. Acho que o Covid, né? Foi aquele momento onde aqui na Itália foi vivido de forma muito restrita e bem difícil. E a minha filha tinha acabado de nascer, tava lá em Vercelli, ela tava com 3 meses. Então, foi o momento onde eu pensei em dar uma pausa na carreira e voltar pro Brasil. A gente levou isso em consideração e ao mesmo tempo foi o momento mais turbulento. Foi dali que a minha carreira pegou forma novamente e eu tive essa escalada. Ali foi em 2021 e em 2023, 2024 eu tava na Série A. Então, assim, foi aquele momento onde eu tava a um passo de abandonar tudo temporariamente, voltar pro Brasil, a depois conseguir o acesso pra Série A com o Cagliari. Então, foi um momento bem turbulento, mas que deixou grandes lições, né? Grandes lições de perseverança e passar por esse momento que foi difícil para muitas pessoas. Né? Nesse momento da Covid, você tava ali saindo da Pro Vercelli, né? Depois você foi pro Serenio, né? Ali na região da Lombardia, né? Perto de Bergamo, né? Até. E teve... É perto daqui onde eu tô agora, pertinho. Exatamente, né? Na província de Monza. Mas foi onde teve ali o maior caos, né? Toda a questão, dificuldade mesmo, né? Sim. De Covid. Mas eu queria passar sobre outra coisa, né? Porque você passou por muitos lugares na Itália, né? Você conhece a Itália, assim, de cima a baixo, de norte a sul. Já morou no Salto da Bota, né? Já morou na Puglia, Sicília, Vêneto, até na Lombardia, acho que foi onde você jogou mais vezes, né? Mais clubes, né? Passou por 13 clubes nesses 13 anos, né? 2 coisas. Primeiro, se você tem aí umas dicas de turismo para passar pro pessoal, já que conhece bastante. Abrir uma agência já.
já, né? E se depois faz um top 3, pô. Uma dica não, pô. Faz um top 3 aí. E se você se sente hoje mais italiano do que brasileiro, ou se não chega a tanto? Cara, foram 13 clubes, né? É um desafio, mas eu acho que, como eu falei, essas experiências enriqueceram muito, né, a minha vida, e eu fico feliz de ter passado por todos esses lugares e aprendido um pouco de cada cultura, né? Eu acho que a Puglia é um lugar muito interessante de se conhecer, porque ela te dá a possibilidade tanto de você desfrutar das praias, que são lindas, como conhecer as cidadezinhas peculiares, assim como Alberobello, como cidades que têm coisas únicas, assim. E a gente fez esses passeios, é uma coisa assim, passeios que você pode fazer de carro e conhecer vários pontos legais. Acho que a Puglia foi um lugar bem legal que a gente passou. Não posso deixar de falar da Sardenha também, né? Porque a Sardenha é um dos pontos turísticos mais procurados na Europa, né? E com uma riqueza de beleza muito grande, a gente aproveitou demais, assim, esse período lá nas praias e nos lugares que a gente foi. Tá nessa região também aqui é bem legal, porque a gente tá praticamente no centro da Europa, né? Milão liga muitos pontos, então você tá num lugar cheio de oportunidade e de fácil locomoção, acesso, estruturas. Então, assim, Monza é uma cidade muito boa para viver, muito boa para morar, com uma estrutura muito boa. Eu acho que a riqueza da Itália é isso, é que cada região que você vai, cada cidade que você encontra, tem muita história, né, envolvida, muitas coisas que aconteceram, e também cada cidade tem a sua peculiaridade, tanto conhecido também pelas comidas de cada região, né? Acho que a comida aqui na Itália é um fator muito importante, então cada região que você vai, você tem a oportunidade de conhecer um pouco da culinária italiana, em regiões que ressaltam coisas diferentes de outras, e isso é uma riqueza muito legal de se conhecer. Fui na Itália a primeira vez ano passado, eu tava curioso para comer carne de cavalo em Verona, né? Porque dizem que é um prato típico de lá, mas... Você comeu? Me faltou coragem. Não, eu tava isso. curioso, mas me faltou coragem assim, porque pelo lugar, né? Eu olhei assim e falei... Eu comi um hambúrguer de cavalo na Sicília. Um amigo meu chegou com aquele hamburgão, falou, cara, tem que experimentar isso aqui. E eu comi. O hambúrguer dá uma escondida maior, assim, né? Porque não é a carne ali, mas pra mim foi bom, assim, apesar de que não é uma coisa que eu tô acostumado e que eu repetiria, assim. Pra gente do Brasil é meio estranho, né? Aí, aproveitando o que o Nelson perguntou, né? Você vê que tem alguns costumes que, por mais que eu esteja aqui há tantos anos, o lado brasileiro fala mais alto, né? É igual também você comer carne de coelho, né? Pra mim é difícil. Eu falo, cara, coelho não vai. Nunca tive esse costume, nunca vi ali no supermercado a carne de coelho exposta, assim. Tem algumas coisas que o Brasil ressalta. O nosso pão na chapa, pãozinho na chapa é uma riqueza, é um patrimônio cultural do Brasil aí. Pãozinho na chapa com café com leite ali na padaria é coisa que só tem no Brasil. Então, assim, eu acho que hoje, claro que vivendo todos esses anos aqui, o meu dia a dia eu me sinto mais italiano, né? Porque muito tempo que eu não vivo no Brasil com continuidade, né? Então, nesse aspecto, eu acho que a forma de viver o meu dia a dia, eu tô mais adaptado aqui na Itália, né? Normal. Vou passar agora para a última rodada de perguntas, agora umas perguntinhas mais rápidas, até porque muito obrigado por ter dedicado tempo pra gente, mas a gente também não quer te manter aqui o dia inteiro, né? E eu vou começar perguntando assim, questão de afinidade, de resenha, de vestiário. No Monza você tem o Hernani, queria saber como é que é a sua relação com ele e, assim, ao longo da sua carreira, se tem um cara, assim, que você ficou muito amigo ou se tinha um cara muito engraçado, assim, no vestiário. Queria saber um pouco mais dos seus companheiros aí nos tempos de Itália, começando pelo Hernani aí no Monza. Cara, o Hernani, a gente criou uma amizade muito forte, porque pela questão de ser brasileiro, né, isso aí é um fator que nos une, assim, e ele não teve tantas oportunidades de jogar com brasileiros, tive algumas também, mas não é uma coisa que todo time você encontra, né, então a gente se uniu e a gente, meu filho tava lá embaixo brincando com o filho dele agora, eu tava lá embaixo com a família dele, que a gente mora no mesmo lugar, de frente pro outro, então a gente construiu uma amizade com as famílias bem legal e tenho certeza que vai durar por muito tempo. Outro parceiro que eu fiz no futebol é o Gladstone, que teve uma carreira legal no Brasil, jogou no São Paulo, jogou no Internacional. Infelizmente é o cara do meme. Vocês conhecem o meme do cara que tá sendo retirado pela maca e o cara da maca senta em cima dele? Vocês lembram desse meme? Tô ligado. É ele, cara, é ele o cara do meme. Isso pra mim é um fator impressionante. E a gente criou uma amizade muito legal porque a gente teve uma raridade, né? A gente teve a oportunidade de jogar junto por 2 clubes diferentes. Então a gente jogou junto na Pro Vercelli e jogou junto no Seren. Então a gente construiu uma amizade assim com as famílias muito legais. Eu vou encontrar ele agora nesse verão, vou dar um pulo lá, ele tá na região de Nápoles, vou descer lá, dar um tempinho com eles. E outras pessoas que a gente vai conhecendo pelo caminho, né, que não somente fazem parte do grupo do futebol, né, mas que você acaba conhecendo no vínculo social, nas cidades, pessoas tanto italianas como brasileiras que fazem parte dessa trajetória. Um parceiro engraçado do futebol, vou colocar o nosso Jeremina, falei com ele esses dias também, desejei um bom mundial para ele lá na Colômbia. É um cara também que manteve a resenha em dia, né, e a gente acabou criando uma amizade legal e é um cara muito engraçado aí que a gente conseguiu compartilhar
compartilhar o vestiário e que ficou também essa amizade. Bom, Paulo, agora vamos falar de futuro. Primeiramente sobre você. Como você se imagina no futuro do futebol? Você se vê trabalhando como dirigente, gestor ou técnico depois de uma eventual aposentadoria? E o que você ainda sonha no futebol? O que você ainda tem em mente de, poxa, eu quero fazer, quero jogar em tal lugar? Que é assim. E coletivamente, como você espera que deva ser a temporada do Monza 26-27? Lembrando que, enquanto estamos conversando, tá tendo o sorteio da Série A, já temos adversário da primeira rodada. É a Inter em San Siro. E aí? Que isso, que começo bom, né? Pela questão do Monza, eu acho que é o que eu falei, né? Tem que consolidar o núcleo do time e trazer reforços que tenham experiência na Série A, porque o objetivo é, primeiro, a permanência, né? Você conquistou algo, é consolidar aquilo para você ir no futuro sonhando cada vez mais alto, né? Então, acho que esse é um primeiro passo importante e acredito que a dirigência está trabalhando para isso. Cara, o meu futuro, eu acho que com certeza será algo ligado ao futebol, né? Por tudo que eu vivi, pela experiência. Eu acho que também por essa ponte, né? Entre ter um acesso no Brasil, ter um acesso aqui. Tem pessoas que já me procuram pedindo indicações ou talvez apresentando alguns meninos e tal. E acho que essa é uma coisa legal que dá para ser trabalhada. Como treinador, eu acho difícil, assim, porque foram 13 times, né? Imagina, eu acabar minha carreira para poder ter estabilidade e começar a rodar de novo, né? Como treinador. Então, acho que esse é um projeto, assim, que eu acredito que seja difícil pelo desgaste, né? Da família, das mudanças. Então, eu gostaria de ter uma estabilidade maior, assim, no final da carreira. Vamos ver, né? A gente projeta e sonha, mas as coisas vão acontecendo. E o sonho é de ouvir a musiquinha da Champions, né? Quem sabe? Acho que esse aí é um sonho que ainda tá ali guardado e eu acredito que possa ter possibilidades, né? É uma coisa que eu acredito que possa ser vivida, mas também se não for vivida, como eu já falei, eu me sinto muito realizado pelas coisas que eu já vivi no futebol, pela oportunidade de poder estar aqui hoje compartilhando um pouco da minha história com vocês e sou muito grato por tudo isso, né? Porque eu sei do desafio e de quantas pessoas sonham com isso no Brasil, né? De como isso ainda é o sonho das crianças. Meu filho é roupa de time para todo lado, ele gosta bastante, então assim, como isso ainda tá no coração das crianças e poder viver esse sonho já é algo que realiza, né? E que realiza com certeza. Só para encerrar, né, eu lembrei agora que você falou, né, que jogou com o Gladstone em 2 clubes diferentes, né? Atualmente você tá jogando com o Tio Ria, né, que ele foi também seu companheiro lá no início da carreira no Spezia, né? Curioso, né, que você ter vivido 2 momentos tão diferentes assim da carreira, dividindo o vestiário com o mesmo atleta, mas você falou de Champions League e tal, dos seus sonhos, do que você quer ver no futuro. Eu queria saber como é que você gostaria que essa sua trajetória na Itália fosse lembrada, né? Cara, eu acho que fosse lembrada como um atleta que não teve uma base que foi sendo construído no processo. Eu acho que isso pode encorajar muitas pessoas que hoje ou não têm uma formação ou se encontram em um clube que não tem tanta estrutura, porque eu vivi tudo isso. Foram difíceis na minha adolescência ali, na minha base no Brasil, clube de colete amarrado, cara. Coletinho amarrado aqui, de café da manhã, um pão com manteiga e um copo de café com leite, de morar embaixo de estádio. Então, assim, eu gostaria de ser lembrado como alguém que não teve uma base tão forte, mas que conseguiu chegar num lugar de destaque, perseverando e sendo construído no processo dessa caminhada. Porque o perigo de você ter muitas coisas boas é que quando você encontra a primeira dificuldade, você pode desistir. Então, assim, como eu sempre passei por dificuldades, eu celebrava qualquer pequeno sucesso. Eu acho que isso foi um fator muito importante pra mim, porque me fez ser grato onde eu tava, entendeu? Então, assim, me fez olhar sempre como algo positivo pra continuar acreditando, seja na Série D. Eu fui pra Série D, eu falei, não, vou jogar o meu melhor na Série D. Tive a oportunidade de nascer de novo, vambora, que isso aqui tem uma boa estrutura. Então, até hoje, cara, eu vejo pessoas se lamentando de coisas que pra mim não dá, né? De coisas que, quando às vezes se lamentam da estrutura, eu já me lembro do meu caminho e falo, opa, daqui não, cara, aqui não tá muito bom, você não sabe, mas tá muito bom. Então, acho que é isso, né? Acho que isso é um grande encorajamento pra quem hoje talvez tá ali na luta, não vê esperança, expectativa, será que vai dar certo? Então, enquanto a gente tiver oportunidade, a gente tem que perseverar e cara, às vezes é melhor você passar os perrengues pra ter essa gratidão, sabe? Essa gratidão e essa força de você falar, eu já venci no momento mais difícil, então agora vambora, entendeu? Vambora, joga uma água no rosto, meu irmão, e vai pra cima. Pô, que beleza de mensagem, cara. Agradeço muito o tempo e, assim, acho que não poderia ter fechado de forma melhor a entrevista. Já diria Zeca Pagodinho, né? Que na vida a coisa mais feia é a gente que vive chorando de barriga cheia. Não é o nosso caso, não é o caso do Paulo Aze. Muito obrigado mais uma vez, Paulo, pelo tempo, pela disponibilidade. Descanse, muito importante, né? Para a próxima temporada você conseguir ainda chegar mais. Bem, né? Obrigado pelo tempo e agradeço ao seu assessor também. Valeu, rapaziada. A gente se vê, a gente se ouve em outras edições da Cautiopédia. E como eu já disse no comecinho, fique atento sempre ao que a gente está postando nas mídias sociais, bastante conteúdo relacionado a times italianos, jogadores que jogam lá, seleção italiana, tudo que envolve
envolve a Itália está lá na Cautiopédia, beleza? Arrivederci, tchau.